Aí dos meus dois rapazes maravilhosos. Glória a Deus. Amém? Eu fui convidada para trazer a palavra oficial hoje. E, irmãos, Deus tem um mistério com este livro. Amém. Amém? Amém. Com o livro de Esther. Aleluia. Deus já usou vários aqui, né? Viviane, Jô. Já teve mais gente aí falando sobre a passagem de Esther, né? A Sil, a pastora Sil. Amém? E eu creio, igreja, que é porque esse livro é um livro que fala de desafio, de coragem, de fé, mudança de história, posse de território. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E hoje nós vamos estar lendo em Esther 6, do 1 ao 14. Nós vamos estar lendo, amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Esther 6, do 1 ao 14. Amém? Ele diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos de guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra o rei agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apreguem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma vestes o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, peço a Ti que venha falar, meu Pai, no meu coração. Senhor, peço a Ti que venha falar com a Tua igreja, meu Pai. Senhor, faça a presença de Teu Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, Pai. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já falei, Deus tem um mistério muito grande com esse livro de Esther. Amém? Este ano é um ano de romper. Esse ano é um ano que Deus vai mudar
encontrar muitas histórias aqui. Amém? Então, o que acontece? Hoje nós vamos estar aprendendo aqui sobre dois homens. Nós vamos aprender sobre dois homens de vidas em direções opostas. Primeiro, Amã, que foi um oficial de alto poder da corte do rei Assuero. Ele foi exaltado sobre todos os príncipes do império, o homem mais poderoso abaixo do rei. E o segundo, Mardoqueu, primo e tutor de Esté. Era um homem temente a Deus, não se curvava perante nada nem ninguém. Ele era um homem com posicionamento. Amém? A história desses dois homens teve um peso de conflito desde o portão do palácio. Amã era um homem que odiava Mardoqueu. Por quê? Porque Amã, ele recebeu autoridade sobre ele que todos tinham que obedecer. Era ele passar, todos tinham que se curvar perante Amã. Era Amã passar o pátio, em qualquer lugar onde ele fosse, todos teriam que se curvar. E todos curvavam, menos Mardoqueu. Então, Amã pegou um ódio muito grande, dentre outras coisas, pela vida de Mardoqueu. Primeiro porque ele era judeu e Amã perseguia os judeus, né? Segundo porque Amã, de certa forma, implantou Esté dentro daquele palácio, a qual mudou a história daqueles judeus. Amém? Então o ódio de Amã era muito grande contra a vida de Mardoqueu. Tanto é que houve uma vez que Mardoqueu estava na porta do palácio, a porta lá do pátio, e ele viu quando dois eunucos, juntamente com Amã, começou a programar a morte do rei Assuero. Só que a Mardoqueu atrapalhou essa estratégia de Amã. Ele foi lá, atrapalhou, salvou o rei, deu livramento ao rei, né? E era justo que todos aqueles a qual o rei se agradava, o rei dava algum agrado. Então, certa vez, o rei estava ali, depois do banquete que Esté fez, ele perdeu o sono. E quando ele perdeu o sono, ele pensou assim, vamos trazer isso como se fosse nós falando, né? Eu vou pegar as crônicas e eu vou ler, né, o que tem acontecido, que já aconteceu aqui no palácio. Foi quando ele encontrou que um homem salvou a vida dele. E este homem era Mardoqueu. Ele foi e chamou os empregados dele e falou assim, escuta aqui, o que fizeram para este homem que salvou minha vida? Os empregados dele falaram, nada se fez. Fizeram nada para ele. Ele virou e falou assim, tu não fez nada, né? Quem está no pátio? Aí eles responderam, Amã. Só que Amã estava no pátio, já preparando uma forca para matar Mardoqueu. Por quê? Porque na cabeça dele, a hora que ele chegasse no rei e falasse, vou matar Mardoqueu, ia ser aceito, porque todas as palavras dele, até naquele dia, eram aceitas pelo rei, porque ele recebeu uma autoridade para isso. Aí o rei virou para a mãe e falou assim, escuta aqui, o que você acha que daria para fazer para um homem cujo me agradou? Para um homem cujo me salvou. O que você acha que poderia fazer para este homem? Amã, cheio de soberba, né? Já pensou logo na cabeça dele, esse homem sou eu, né? O que eu vou fazer? Ele era, abaixo do rei, ele era a autoridade máxima, mas tinha inveja do rei. Então a primeira coisa que ele pensou foi tudo que estava ali no rei passar para ele. Coloca suas vestes nele, né? Coloca seu anel, coloca ele num dos cavalos melhor que tem e manda andar com ele na cidade para que todos vejam que esse homem é privilegiado, porque te agrada, rei. Né? É um homem que te agrada, agradou o rei, tem privilégio onde quer que vá. Aí o rei virou para ele e falou assim, e ainda mandou com a coroa do rei na cabeça deste homem, porque ele achou que ele era esse homem. O rei virou e falou assim, pois então busca Mardoqueu. E tudo isso que você falou, faça
com esse jugo e não deixa que caia nenhuma palavra. A mãe teve que engolir o orgulho, chamaram Mardoqueu, e tudo aquilo que Amã propôs para o rei foi feito a Mardoqueu. Olha a história deste homem virando. Olha a história deste homem sendo mudada, né? Então, Amã virou e fez tudo que o rei mandou, todas as ideias que ele deu, Amã fez a Mardoqueu. Porém, quando foi para Mardoqueu ser exaltado, o que Amã fez? Correu para a casa dele. E ainda tampou a cabeça de vergonha. E correu porque ele não queria ver aquilo. O inimigo das nossas almas vai querer fugir para não ver a nossa vitória. O inimigo das nossas almas que tem armado estratégia para a nossa história não virar, amém? Ele vai fazer de tudo para não ver o que Deus tem para nós. Só que não adiantou, porque o rei mandou os eunucos ir lá na casa de Amã e mandar ele vir participar do banquete, sim. Porque vai ter vezes, irmãos, que os nossos inimigos vão ter que estar lá na mesa conosco, viu? Tem uns que não desejam o nosso bem, que não vai ver a nossa vitória. Mas tem outros que Deus vai permitir estar do nosso lado. Não para engrandecer a nós, mas ao Deus que nós servimos. Amém? Então, Deus começou a mudar a história de Mardoqueu. Porém, antes dessa história ser mudada, o inimigo já estava armando a morte dele. Já estava armando. Sabe por quê, igreja? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe o que vai acontecer na nossa vida. Ele sabe que aquele que serve ao Deus vivo e é fiel, mais cedo ou mais tarde a história vai virar. E o que ele quer? Ele quer antes disso nos matar. Matar os nossos sonhos, matar a nossa história, matar a nossa esperança, matar a nossa união dentro do lar. Ele quer destruir nossa saúde, principalmente a mental, que hoje em dia está sendo a doença do século. É depressão, é angústia, é ansiedade, né? Então ele já começa a armar estratégia para não chegar o dia da nossa história. Só que não adianta. Porque quando Deus determina, e a raiva de Amã era tão grande por Mardoqueu, devido quando ele passava Mardoqueu no se curvar, creio eu que quem estava ali em volta de Mardoqueu até falava assim: que custa? Não é nem para enjoelhar, não é para. Não, é só abaixar a cabeça. Mas Mardoqueu não fazia isso, porque ele se curvava somente perante a um Deus vivo. Assim somos nós. Vem a luta que vier, nós temos que ter certeza ao Deus que nós servimos. Nós não podemos ceder a qualquer prato que o inimigo nos oferece, não, irmãos. Então, o que acontece? Assim será na minha vida e na sua vida também. Amém? Por quê? O inimigo planejou quantas vezes para nós não estarmos aqui, principalmente no dia de hoje. Como diz o meu esposo, não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que se eu for perguntar de domingo até hoje, na vida de quem aqui que o inimigo se levantou, a ponto de, se a gente parar para pensar, não estaríamos aqui dentro hoje, eu tenho certeza que alguns iriam levantar mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo já sabe que este ano de 2024 é um ano de rompimento. Eu creio. Amém? Eu falo mais, irmãos. Eu falo mais, porque quando eu estava preparando essa palavra, eu falei com meu esposo assim: agora eu vou dar mais uma estudada. Ele falou: mas você já preparou a sua palavra? Eu falei: amor, mas cada hora que eu leio, Deus confirma algo dentro do meu coração. Sabe? E o Senhor falava que vai ter situações que você vai olhar e vai falar: isso não é para mim não. Né? Eu não vou dar conta. Esse ano vai dar tempo não. Vai dar tempo sim. Amém? E aqui o anseio do nosso coração já está nas mãos do Senhor. Sabe?
Sabe quando muitas das vezes você perde o seu sonho e começa a voar assim, achar que é só um pensamento que veio, achar que é só... quem dera, né? É um tal de quem dera, pastor. Quem dera já deu. É o nosso Deus, Ele já deixou a herança para nós. É nosso. Amém? E eu daria um tema para essa mensagem hoje. O tema seria: sua história foi lembrada. Aleluia! Irmão, naquela hora que o rei perdeu o sono, ele não perdeu o sono por acaso. É porque chegou a hora da história de Mardoqueu ser lembrada. Amém? Sabe, há anos atrás até hoje, que você fez coisas e acha que o homem não deu valor, você não foi reconhecida, né? Nem perceberam que você colaborou. Muitas das vezes no meio da nossa família mesmo, né? Quando você pode, você é o máximo. Quando você não pode, você já não presta. Já não te procuram, já não te mandam mensagem. Mas eu quero dizer para você hoje que tudo isso foi anotado e hoje a sua história está sendo lembrada. Aleluia! Seja algo no seu casamento, seja algo na família, seja algo em algum ministério que você já passou, seja algo na escola, seja algo no seu trabalho que talvez você fez, não para mostrar para o homem, mas fez por prazer, porque foi o Senhor que te colocou naquele lugar, mas não foi reconhecido. Saiba você que hoje a sua história está sendo lembrada. Amém? Assim, irmão, assim aconteceu na vida de várias pessoas na Bíblia. Mas eu vou falar hoje 3 exemplos. O primeiro dele, Davi estava ali pequenininho, franzininho, né? Lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel recebeu um mandado do Senhor para ir ungir um novo rei de Israel. Quando Davi chegou ali na casa de Jessé, passaram-se todos, né? O mais alto, o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, se passaram todos os 7. Samuel até tentou pensar assim, deve ser esse, né? Esse é o mais forte, esse deve que vai ser o novo rei de Israel. Mas o nosso Deus falou com Samuel: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Não é esse não. Aí Samuel perguntou: se você tem mais algum filho? Olha a história de Davi sendo lembrada. Aí Jessé falou: tenho. Um menino está lá cuidando das ovelhas. Pois é, mas manda chamar. E enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Aleluia! Olha a mesa de novo, irmãos. Olha a mesa de novo. Deus tem um mover nessa mesa aí esse ano. Eu vou te falar, tem um negócio. Olha, vamos sentar na mesa para fazer culto de ação de graça. Vamos sentar na mesa para colocar no papel ali, ó, os planos para 2024. Olha, vamos sentar na mesa para fazer os orçamentos, porque aquilo que ainda não está nem no alicerce já vai fazendo, porque vai ter laje e tudo mais este ano. Amém? Em nome do Senhor Jesus, olha a mesa novamente. Vai ter mesa aí, ó, que vão sentar para escrever uma carta para Deus, para colocar ali na presença do Senhor o que precisa dele. Amém? A história de Davi foi lembrada e Davi chegou. Assinar documento. Vai assinar documento. Isso aí, pastor. Amém. Aleluia. Outra história. Olha Davi de novo. Davi, né? Ele, antes dele ser rei, ele estava ali perto de Saul, e Saul tinha um filho, Jonas. E os dois ficou tão amigos que eles fizeram um pacto. Olha, se eu morrer primeiro, Jonas, você cuida da minha família. Se você morrer primeiro, eu cuido da sua família. Tudo certo. Jonas morreu primeiro. Foi quando Saul também morreu, né? Logo depois Davi veio ser rei. E um belo dia, Jonas, primeiramente, ele teve um filho chamado Mefibosete. E esse filho, ainda criança, houve um acidente, né? Que a história é longa, e ele ficou aleijado de uma perna. E naquela época, quem era deficiente
deficiente, quem era doente, quem tinha uma doença contagiosa, não tinha valor. Mefibosete cresceu e onde ele foi morar? Numa cidade chamada Lodebar, que significa cidade sofrimento. Lá só estavam os rejeitados. Um belo dia Davi lembrou: aqui, Jonas teve filho, Jonas tem família. Aí falaram: ele tem um filho que mora lá em Lodebar, manda buscar. Olha a história de Mefibosete sendo lembrada. Glória a Deus. Manda buscar. Quando buscaram Mefibosete, trocaram todas aquelas vestes, né, de crioulo que vestia como mendigo, puseram vestes novas, preparou uma mesa de um banquete, e depois que Mefibosete sentou ao lado do rei, todos puderam sentar. Olha a mesa novamente, né? E dessa vez a história de Mardoqueu foi lembrada. E o que fizeram com ele? Trocaram as vestes, prepararam o banquete, e quando ele estava ali à mesa, todos vieram, inclusive o inimigo que preparava a tua morte. Então hoje, a nossa história está sendo lembrada. Hoje, aqui à mesa. Esta aqui, a casa do Senhor, hoje está representando uma mesa. Amém? Amém. E cada um de nós foi chamado. A história de cada um de nós está sendo lembrada hoje. Eu não vou falar para você fechar o olho e lembrar o que você já passou, que tem gente tão cansada aqui que talvez dorme. Mas o que acontece? Lembra lá atrás, algum momento que você foi humilhado, algum momento que você lutou tanto para conquistar uma promoção, aí veio outro e pegou o seu lugar. Não, é porque não era o seu lugar ainda não. Não era. Porque aquilo que Deus prepara, ninguém vai tomar de você. Aleluia. Ninguém vai tomar de você. E não sei se vocês perceberam, mas toda a história que foi lembrada, a mudança foi grande. Aleluia. Não foi qualquer coisinha, não. Sabe? Lembra quando o pastor Samuel falou assim: você deve 15 mil, aí você faz um acordo com o banco e aí cai para 900. Isso aí não é milagre, não. Não, irmãos, porque isso aí todo mundo pode fazer. O milagre é aquilo que vai ser só seu. Aleluia. É só na sua história, irmão. Sabe? Se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo, da certeza tão grande de testemunhos grandes que nós vamos ter nessa igreja nesse ano. Sabe? Eu queria tanto poder passar para vocês o que eu estou sentindo, para vocês lembrar onde que vocês foram humilhados um dia, onde que o inimigo da nossa alma tentou armar o seu fim, o fim do seu casamento, o fim da sua história, sabe? O fim da sua geração. E eu poder contemplar hoje o que Deus está pondo no meu coração, que Ele vai fazer tão grande, irmão. Sabe que se eu fosse vocês, eu tomava posse. E não deixe o inimigo colocar nos seus pensamentos: é muito grande, para mim é muito caro, né? Ah, tá difícil, se eu for mexer vai durar meses. Não, irmãos, não é. Não é, porque a mudança do Senhor é já. Ele está lembrando a tua história, irmãos. Aleluia. Sabe? Irmãos, eu passei por situações muito difíceis de humilhação. Eu, meus filhos, muito grande. E que às vezes eu virava para Deus e falava assim: por quê? Antes de eu aprender que era para quê, viu, irmão? E eu ainda passando na minha cabeça: eu não fiz nada. Tudo que pede para fazer, eu faço. E a gente acaba fazendo até mais, né? Porque a Bíblia fala que aquele que faz só o que é mandado é considerado servo inútil. Então, para a gente não passar por isso, a gente tenta fazer até mais. Sabe? E quando Deus me dava essa palavra, era como se passasse um filme na minha cabeça. Aí Deus me levava nos meus filhos hoje grandes.
noite. Minhas filhas aqui no altar. Aleluia. Eu como esposo na caminhada. Glória a Deus. Nós fazendo parte de uma escala, né, Ju? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E tem um louvor que eu tinha pedido até a Jô para cantar. Que ele fala um pedacinho assim. Seu inimigo para essa empreitada, ele para a tua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo. Deus te livre, irmãos. Aleluia. A mão tinha preparado a ferramenta para matar Mardoqueu. A forca já estava lá, pronta para matar. Deus veio antes e fez a virada, irmão. Aleluia. Sabe? Ainda que o inimigo está planejando te passar uma rasteira, não se preocupe. Deus te livra da cilada. E aquilo que é seu, ninguém vai tomar da tua mão. Amém? Aquilo que é seu, ninguém vai tomar da tua mão. Mas eu só dou um conselho para terminar. Como o louvor também fala, né? Não desabafa no Facebook. Não desabafa nos status. Sabe? Tem um segredo, tem um ditado que fala assim: não conte um segredo para o teu melhor amigo. Porque o teu amigo tem um amigo. E o amigo do teu amigo tem amigo também. Vigia até para quem você conta algo. E saiba vocês que o inimigo da nossa alma é tão sujo que os nossos maiores inimigos estão na nossa família. Isso é perigo. Tá? Ah, mas é tia, é irmã, é irmão. Ah, não, mas é um primo que... pois é. Vigia. Cuidado. Faz igual fala na Bíblia, entra pro teu quarto, fecha a porta sobre ti e fala com aquele que pode resolver tudo. Fala com aquele que quando as suas forças acabarem, ele está ali para te fortalecer. Fala com aquele que ainda que o resultado do exame deu positivo, ele vai lá e mostra que ele é um Deus todo. Aleluia. Fala com aquele que quando o casamento está por um filho, ele vai lá e muda toda a história. Porque o inimigo das nossas almas, ele luta contra a família, sabe por quê? Porque ele não teve família, a única filha que teve chamou mentira. Então só aí você vê que, né, o que ele quer é destruir. Então, irmãos, para encerrar, hoje a nossa história foi lembrada. Aleluia. Lembraram de nós hoje, irmãos. Não que Deus tenha esquecido de nós, mas até para nós sermos abençoados tem um momento. É verdade, Deus. Tem um momento, irmãos. Tem a hora. Porque senão a gente joga tudo pela janela. Porque a única pessoa que pode tirar aquilo que Deus nos dá é nós mesmos. Sabe? Então, eu quero que hoje vocês saiam com essa palavra no seu coração. Hoje nós estamos como Mardoqueu, recebendo novas vestes. Aleluia. Amém? E saiba você, enquanto você não chegar com vestes de honra, ninguém senta na mesa. Glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Coloca de pé, nós vamos fazer um minutinho de oração. Amém? Senhor Deus, eu agradeço a Ti, Pai. Eu agradeço a Ti neste momento, ó Pai, por esta palavra.
Eu agradeço a Ti, meu Pai, porque eu creio em grandes testemunhos neste lugar. Eu creio em grandes vitórias nesses lugares, Pai. Porque nós servimos o Deus do impossível, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, seja para o Teu povo, seja para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.